Eu sou o Rogério Lopes, da página Rede News Brasil. Peço que curta a nossa página e compartilhe as nossas informações. E na nossa análise da semana, vamos dar continuidade ao tema Conflitos Políticos e Ideológicos, a influência da China no Brasil, segunda parte. Atualmente, estamos vivendo a maior crise política institucional no Brasil desses últimos tempos. O país que tem mais interesse no domínio da política geoeconômica da América Latina é a República Comunista da China, que traz um projeto político ambicioso que rivaliza com a política geoeconômica dos Estados Unidos na disputa pela liderança de uma nova ordem mundial de poderio econômico e militar. As parcerias econômicas que a China vem realizando com os países da América Latina faz parte de um projeto político a longo prazo de colonização. A China vem utilizando-se do livre comércio para instalar estatais nos solos estrangeiros, usando o poder de barganha com políticos e empresários, interferindo e até ameaçando para impor um projeto de domínio político, econômico e ideológico. A Agenda 2030 da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é uma cartilha que visa alterar as mudanças comportamentais da sociedade como meios de se adequarem para viver no mundo globalizado. Esse plano nasceu de um acordo firmado em 2015 pelos 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas, ONU, com o compromisso de seguir as medidas recomendadas no documento, transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A China pode ser comparada como a menina dos olhos da ONU. Existe um plano da ONU para colocar o grande país asiático como líder dos 193 países membros dessa organização mundial. A Agenda 2030 tem 17 objetivos. Em uma outra oportunidade, vamos falar a respeito desse assunto. 2030 é o período aproximado em que a ONU implante a globalização mundial. A globalização, na prática, será uma política ideológica de controle social, implementada pela tecnologia 5G, que abrange economia, saúde e educação. A Agenda 2030 é uma cartilha política ideológica fomentada pela alta cúpula do poder econômico, formada pelos grandes capitalistas que visam restabelecer a ordem através do caos. Ordo ad caos. A pandemia da Covid-19, o SARS-CoV-2, que possivelmente escapou dos laboratórios chineses disseminado aos demais países do mundo, tem servido de instrumento de doutrinação e controle das massas populares, sendo notável a politização do vírus chinês como instrumento importante da Agenda 2030. Isso ficou demonstrado pelo presidente da China, Xi Jinping, na 75ª Assembleia Geral da ONU. A pauta dos governos conservadores chocam com a pauta dos governos autoritários e ditatoriais. Enquanto os conservadores proclamam a liberdade de expressão e o direito de ir e vir, com base nas garantias individuais, as ditaduras trabalham em oposição, restringindo a liberdade do povo, suprimindo direitos, impondo mais deveres, impostos e obrigações para manter a política de Estado, sustentando e ostentando o poder da elite econômica, mantendo os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Essa é a cadeia alimentar da alta cúpula do capitalismo. Pregam contra o capital, mas não conseguem viver sem ele. Vamos agora citar alguns países importantes da América Latina em que a China já conseguiu o seu trânsito livre para a implementação dos seus projetos políticos e econômicos. Na Nicarágua, governada pelo ditador Daniel Ortega, os chineses já exploram aquele país.
Em 2013, numa matéria publicada no jornal El País, trabalhadores chineses erguem acampamento e analisam áreas por onde passaria o Grande Canal. As condições dos terrenos foram explorados e demarcados, incluindo as terras de propriedade privada. O Grande Canal Interoceânico, um megaprojeto chinês que aspira a ser concorrente do Canal do Panamá. Diferentes analistas internacionais consideravam que uma das causas de desestabilização do governo Daniel Ortega veio com a crise social de abril e os protestos que vêm se sucedendo até agora era a construção do novo canal, projeto ao qual os Estados Unidos se opunham. Mas na Carta de Managuá diz que o canal de Nicarágua foi abortado em 2015 e que esse não seria o motivo da crise. O projeto era privado e tinha a participação da Rússia. Na Venezuela, a China apoia a política de Nicolás Maduro, em oposição aos Estados Unidos. O petróleo é a fonte de intercâmbio entre os dois países. Conforme uma matéria publicada no jornal El País, em 30 de janeiro de 2019, diz que China e Venezuela, uma relação baseada em dívidas. A matéria segue dizendo: Pequim emprestou a Caracas o equivalente a 233 bilhões de reais na última década, dos quais o governo latino-americano ainda precisa pagar um terço. A relação entre ambos não passa por seu melhor momento. A China viu com preocupação quando, na ocasião, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, em 2019, se autoproclamou chefe de Estado interino do país com o apoio dos Estados Unidos, Brasil e vários outros governos. Maduro conseguiu restabelecer seu governo, mas a China mantém-se atenta às manobras que os Estados Unidos continuam fazendo na tentativa de desestabilizar o governo venezuelano. Na Argentina, ao assumir a presidência da Argentina em 2019, Alberto Fernandes impulsionou as relações com o antigo parceiro comercial apagado durante o governo do sucessor Maurício Macri, a China. A boa relação é vantajosa para ambos. A Argentina oferece à China vastos recursos naturais, fornecimento de soja, de carne suína e de outros insumos agrícolas essenciais para alimentar sua população de 1,4 bilhão de habitantes. Atualmente, a China supera o Brasil como parceiro comercial da Argentina. O interesse crescente da China pela América Latina não é exatamente uma novidade, quando se sabe que a China é um dos principais parceiros comerciais do Brasil e Argentina, mas a relação com a Argentina tem sido especialmente mais próxima. As relações entre Cuba e Venezuela vêm sendo as das melhores. China hoje é a nova provedora de Cuba. Desde sua fundação como nação comunista, Cuba tem mantido uma relação de dependência econômica com nações aliadas. A China quer explorar o desenvolvimento médico cubano, especialmente no campo da biomedicina. Por isso, várias empresas chinesas especializadas na área biofarmacêutica e em energias renováveis começaram a instalar-se na Zona Especial de Desenvolvimento Mariel, polo de investimentos cubanos. Na próxima matéria, vamos focar exclusivamente nas relações entre a República Comunista da China e o Brasil. Foi necessário reportar primeiro como a China vem ganhando espaço comercial nos principais países da América Latina. De Lusiânia, Rogério Lopes.